Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o HSML11, suas perspectivas para o futuro, seus rendimentos, sua dívida, alavancagem e se, mesmo diante de tudo isso, ele é a melhor opção de fundo de shopping na bolsa hoje ou não. Então, sem mais enrolação, aqui eu já deixei marcadinho para a gente, como sempre, a taxa de administração, lembrando que tem uma taxa de performance. O valor patrimonial da cota está em R$ 97,37, lembrando que esse fundo está sendo negociado na faixa dos R$ 80, às vezes bate 78, 77, então está bem longe do valor patrimonial do fundo. Vamos aos comentários do gestor. Ele diz que encerrou o ano de 2022 com dividend yield de 9,4, que é o maior entre os fundos imobiliários do segmento. Obviamente aqui o fundo conseguiu subir muito a distribuição, mas também a cota caiu, então dá um dividend yield maior. E aqui ele já informa que em dezembro foi anunciada a distribuição de 70 centavinhos por cota, que é a maior da história do fundo, que, mantidas as atuais condições, deve ser o novo piso de distribuição. E eles vão anunciar o guidance no próximo relatório gerencial, que eu vou trazer também aqui para vocês. Lembrando que o fundo conseguiu subir tanto a sua distribuição por cota em razão da alavancagem que ele fez, que tem carência de juros e principal, então ele consegue pagar muito agora, só que uma hora ele vai ter que pagar isso, e como a gente vai ver à frente, ele não tem esse dinheiro em caixa ainda. Então, como ele vai fazer isso, a gente não sabe, o que gera risco, por óbvio, a cota está caindo. Mas vamos falar das aquisições. Então, em 2022, ele realizou a aquisição de dois ativos, o Shopping Paralela Salvador e o Shopping Uberaba. Que essas duas transações figuraram entre as 5 maiores transações do ano. Então aqui ele diz que teve um aumento grande no ABL do fundo, do PL do fundo, e a performance de ambos os ativos até o momento se mostraram muito positivas, dando respaldo à decisão da estrutura de aquisição via securitização de recebíveis feita pela gestão. E ele fala que o NOI acumulado, considerando o período desde a aquisição, é de 28%, comparado a 2019 no Shopping Paralela e 36% comparado a 2019 no Uberaba, ou seja, teve aqui uma performance realmente muito boa. Na sequência, ele já fala sobre a expansão orgânica que houve no Shopping Pátio Maceió. Pessoal, quando um fundo compra um terreno, um shopping, enfim, e tem a possibilidade de expansão, isso se aplica também aos fundos de logística, é sempre muito interessante, porque o fundo já pagou por aquele terreno, para expandir, em regra, ele não vai gastar tanto dinheiro, não demanda tanto dinheiro, e ele vai conseguir rentabilizar de uma forma bem interessante. Então, o cap dessa expansão sempre é muito alto. Então, quando vocês veem um shopping de logística, de um fundo de shopping ou de logística que tem a possibilidade de expandir, e consegue expandir, obviamente, com inquilino já, às vezes até contratado, fica muito interessante para o fundo a rentabilidade. Aqui ele coloca que o portfólio, no geral, segue performando acima da expectativa. Como eu vou falar de ativo por ativo, aí mais abaixo a gente comenta. Então aqui ele coloca que o fundo terminou o mês com resultado acumulado de 0,77 centavinhos por cota. Isso aqui é interessante para conseguir dar uma maior linearidade nas distribuições. Eu deixei aqui marcado para a gente ver como que esse fundo conseguiu subir muito a distribuição ao longo de 22, como eu disse, em razão da securitização, mas aqui teve um aumento de 15 centavos por cota, é bastante coisa. É um fundo grande, com quase 150 mil cotistas, uma liquidez também bem alta. Bom, aqui é bem interessante a composição da carteira. A gente consegue ver que ele tem 2,3 bi em imóveis, tem aqui 81 milhões em caixa e tem aqui uma dívida de 877 milhões. Então, se a gente fizer essa conta, ele já até coloca aqui que o nível de alavancagem líquida do fundo é de quase 34%. Ele destaca que não precisa de caixa, né? Ele tem dinheiro até outubro de 24. Entretanto, se o fundo não conseguir recuperar o valor patrimonial da sua cota, que eu falei para vocês, está ali na casa de R$ 97, para conseguir fazer uma emissão, captar mais dinheiro, ele vai ter que conseguir pagar esse valor quando precisar, e ele vai ter alguns caminhos. Ele pode
fazer uma nova securitização para conseguir pagar essa antiga, só que isso vai rolando a dívida, vai ser complicado, um pouco mais arriscado. Ou ele pode vender um ativo, que seria interessante. Lembrando que, deixa eu até descer aqui, depois eu volto para mostrar para vocês. Esse é o único fundo de shopping da Bolsa que tem um racional de ser sempre sócio majoritário nos empreendimentos. Então, a gente pode ver aqui que em todos os shoppings ele tem pelo menos 51%. E majoritariamente ele tenta sempre ter bem próximo a 100. Então aqui ó, 100, 100, 96, 100. E aí depois ele tem aqui algumas posições menores, mas sempre mais de 50%. Então o fundo, por exemplo, caso necessário, ele pode vender, por exemplo, uma participação aqui menor e conseguir levantar esse dinheiro, equalizar o fundo e vida que segue. Mas dada essa insegurança, como a gente não sabe se o fundo vai conseguir vender, se vai optar por vender, o que vai acontecer, a cota sofre um pouco o mercado. Aqui ele traz a comparação sempre do ano de 22 com 21 e 22 com 19, o que é bem interessante, porque a gente sabe que 21 a gente ainda sofria muito com a questão de fechar os shoppings, abrir, ter restrição. Então, a gestão trazer essa informação de 2022 com 2019 sempre é muito bom para a gente cotista. Esse fundo ele tem essa vantagem. Se vocês quiserem passar aqui com calma, fica bem interessante de ver o gráfico, mas como eu vou falar de ativo por ativo, eu já estou passando. Aqui é a distribuição geográfica, né, dos shoppings. Tem a questão dos vídeos aqui também, é bem interessante, tá, pessoal? A gente consegue entrar e conhecer o shopping. Então vamos aqui já falar de cada ativo bem rapidamente. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que deixem like, comentem, se inscrevam, por favor, para me ajudar. E também fiquem à vontade aqui para comentar como eu posso melhorar, tá bom, pessoal? Lembrando que eu criei um grupo de Telegram. Esse é um canal que eu tenho o intuito de ser sempre 100% pró-cotista. Eu quero criar uma rede para a gente se ajudar. Então, eu criei esse Telegram para a gente manter contato. Bom, Shopping Pátio Maceió, vendas totais subiram mais de 12% em relação a 2019. Os aluguéis também quase 27%, comparando ao mesmo período de 21, e 42% comparando a 2019. Então, é um shopping que está voando. É o shopping que teve a expansão que eu comentei para vocês. Então, uma excelente rentabilidade. Aqui também o Shopping Granja Viana, mais de 12% em relação ao ano anterior e mais de 0,5% em relação a 2019 das vendas totais. Aqui ainda tem um pouco a melhorar, mas ok, os aluguéis também eles conseguiram mais de 30% em relação a 21 e 17% em relação a 2019. Ou seja, também se recuperando plenamente, tudo tranquilo. Shopping Osasco, mais de 28% em relação ao ano anterior e mais de 32% em relação a 2019 em relação às vendas totais. Receita com aluguel, quase 40% em relação a 2019, ou seja, também é outro que está tendo uma performance excelente. Aqui eu deixei até em vermelho, é o shopping mais delicado do fundo, é o maior problema atualmente do fundo, que é o Shopping Metrô Tucuruvi, que apesar de ter aqui um aumento das vendas, totais em relação ao ano anterior, 12%, ele ainda está bem abaixo, menos 15% em relação a 2019 e também aqui, ó, menos 8,7% em relação a 2019 quanto aos aluguéis. A gestão ela vem sempre falando essa mesma informação, que a performance está abaixo do esperado por causa do fluxo do metrô que ainda não atingiu o completo nível pré-pandemia. E eles continuam observando uma tendência positiva mês a mês, e enquanto isso a gestão continua investindo na consolidação do Tucuruvi como a melhor alternativa de lazer e gastronomia da região, incluindo novas operações que buscam incrementar o fluxo do público de passeio no empreendimento. O gestor deu uma entrevista na Empíricos nessa semana, eu estou gravando no dia 28 de janeiro. E lá ele comenta sobre esse shopping. Ele comentou que ele está tentando trazer alguns empreendimentos para dentro do shopping no setor de restaurante. Até citou alguns restaurantes para conseguir ter mais fluxo. Então a gente precisa acompanhar. É o shopping hoje mais delicado do portfólio, que ainda não se recuperou. Mas enfim, a gente tem que ter paciência e seguir acompanhando. Tem aqui também o Shopping Via Verde.
plenamente recuperado, mais de 6% em relação a 2019, mais de 27% em relação a 2019 quanto aos aluguéis, então também está tranquilo. Tem aqui a universidade, né, ali próximo ao shopping, dentro do shopping, se não me engano, então é muito tranquilo ali. Shopping Paralela, também esse shopping sofreu bastante crítica quando ele veio para o portfólio, já tem um tempinho, mas também se recuperou plenamente. Não está com uma performance excelente quanto às vendas, mas quanto aos aluguéis, mais de 23%. Então também é um shopping que está bem. Shopping Uberaba, que a gente comentou, a gestão colocou acima, que está muito acima do esperado, a performance, com mais 4,5% em relação a 19% quanto às vendas e quase 30% dos aluguéis, um aumento quando comparado a 2019. Então assim, pessoal, caminhando para o final do vídeo, é um fundo que tem seus desafios, que tem suas vantagens também, principalmente para a gente diferenciar dentre as possibilidades dos fundos de shopping. Ter um shopping que tem um racional de ter mais de 50% é sempre interessante, porque ele consegue ter uma gestão mais ativa enquanto ele está administrando aquele shopping. Então ele quer tomar uma decisão, ele não precisa ter uma assembleia, e às vezes ele é minoritário, não consegue impor o que ele quer, então tem essa vantagem. Por outro lado, é um fundo que tem uma alavancagem muito alta, que a gente não sabe como ele vai conseguir pagar suas dívidas no futuro. O gestor ainda não deu nenhum indicativo que pretende vender um imóvel para conseguir, se porventura precisar pagar a dívida com essa venda, mas a gente tem que acompanhar. E nesses preços, ele é uma alternativa interessante, porque vai proporcionar um carrego bom, apesar do risco. É a melhor opção de fundo imobiliário do mercado no setor de shopping? Para mim, não. Para mim, ainda é o MOL. Tem um vídeo já dele no canal, pretendo fazer um outro mais atualizado. Mas o HSML é sim uma opção interessante, principalmente nos preços atuais. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Tá certo, pessoal? No mais é isso. Amanhã mais vídeo novo para vocês, então eu peço que vocês se inscrevam, comentem e deixem o seu like. Abraço!